Boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão vendo essa live agora. Boa tarde, bom dia para quem vai ver amanhã de manhã e boa noite para quem vai ver mais tarde. Você está no canal Números que Falam, sou Vá Favarim e trago aqui para vocês nessa série, né, com muita vontade, com muito amor no coração, a série das Cartas de Cristo, né? Que é com muita gratidão que eu trago isso para vocês, que foi o início do meu despertar, né, com as cartas. E eu me propus a fazer esse trabalho para trazer para vocês os ensinamentos do nosso irmão e mestre maior, Jesus Cristo, né? E nós paramos no 5º vídeo, há mais ou menos umas 2 semanas atrás, porque, só dando uma explicação para vocês, eu tive um problema de saúde, onde eu fiquei 15 dias afastada, né? E peço desculpas até por estar ausente nesse período, mas o que acontece? Às vezes a gente tem que se recolher um pouco para poder entender melhor o nosso corpo também, e essas cartas mostram muito disso. E hoje o que eu vou narrar para vocês, e o que a gente vai estudar junto, faz parte também dessa situação, porque sim, a gente cria tudo, né? E indiretamente eu criei essa situação, eu atraí essa situação, mas foi extremamente importante essa experiência, porque através dela eu percebi exatamente a nossa responsabilidade para conosco mesmo, tá? Parece um paradoxo, mas é isso, a nossa responsabilidade para com a gente mesmo, né? Então, eu quero pedir para vocês, compartilhem esse vídeo para todas as pessoas que vocês acharem que precisam, porque todos nós precisamos. É o momento que a gente está na transição planetária e essas cartas elas vêm exatamente neste momento, mais uma vez, porque já veio há tempos atrás, e mais uma vez bem forte agora, pelo menos é a minha experiência que eu estou tendo com essa questão das cartas. Tem muita gente comentando, muita gente falando na internet, mas é aquela história, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, quem tem olhos para ver, que veja. Porque bem como ele fala aqui, os espíritos que estão, as consciências que estão no caminho evolutivo mais aparente é o que vão realmente compreender esse conteúdo. E por isso essa minha proposta de estar aqui com vocês, tá? E vamos lá, vamos uma boa tarde para todos aqui. Valentina, minha querida, boa tarde. Luz para a Eternidade, a nossa querida Marilu. Irene Sherma, boa tarde, minha linda. Graças a Deus, Irene, estou bem melhor, tá? Graças às orações de vocês, graças a um trabalho maravilhoso de uma grande amiga que está aqui, Nara, né? Que também me ajudou nessa empreitada, tá? E a gente tem que entender qual é o recado de cada doença para nós. E eu entendi o recado da doença da dengue. Muito bem entendido, tá? Porque tudo, meus amores, tudo é consciência. Só acontece na sua vida porque você abre margem. Você é um co-criador. E hoje eu vou falar bastante dessa situação aqui nas cartas com vocês, tá? Então, compartilha, manda, chama o pessoal, vamos fazer a diferença, porque agora é o momento. Quanto mais pessoas despertas houverem, mais rápido a gente vai entrar no processo de regeneração, que é o que está aqui para nós, tá? Sou Yanara, falei de você, boa tarde, minha linda princesa. Vanúzia, boa tarde, minha flor. Irene também está aqui, e vamos lá, vamos entender o que esse recado do nosso irmão mais velho, né, nosso mestre Jesus Cristo trouxe para nós. Eu vou colocar aqui, ó, nós paramos nessa fase aqui, ele ainda está no deserto, tá? Ele está para sair do deserto, onde ele teve a iluminação. Então vamos lá, ó. Deixa eu só achar aqui. Eu vou voltar um pouquinho para que a gente entenda, tá?
para que a gente recapitule ali, ó. Ele estava no questionamento de o porquê que as pessoas, né, embora tenha tudo isso dentro delas, a gente ainda sofra, a gente ainda tenha problemas com a questão financeira, com a questão de saúde, né, em todos os âmbitos da nossa vida, o porquê que a gente ainda tem esses problemas, embora ele tenha tido a clareza de que isso é só é só a experiência que a gente mesmo pede. Então, quando ele fez esse questionamento, foi mostrado para ele o seguinte, deixa eu achar aqui, ó. Cadê aqui, ó? Aqui. Do nascimento até a morte, as pessoas acreditam que existem, e insistem que seus 5 sentidos, que são visão, audição, tato, olfato, paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Então, pensa que tudo que está na sua vida é porque nós acreditamos, nós temos esta crença e que a gente consegue mudar. Porque a hora que ele coloca aqui, ó, cada atadura representa pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. Então, todas essas, como ele coloca aqui, né? Preconceito, ódio, inimizade, ansiedade, preocupação, tristeza, tudo isso são amarras que deixam a gente preso e que bloqueiam a luz do poder criativo em nós, tá? Assim, ela entra na escuridão e não sabe disso. É assim que a gente entra nessa escuridão, tá? Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo que lhes permitem alcançar e ter êxito. O objetivo da maioria das pessoas na Terra, de fato, assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo que lhes permite alcançar e ter êxito. O objetivo da maioria das pessoas na Terra. Tá? De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna dentro do domínio do impulso gêmeo de ligação e rejeição. Esse impulso gêmeo de ligação e rejeição é nosso ego. Tá? Ligação e rejeição, tá? A contração, ele é necessário para nós, mas a gente tem que começar a despertar para qual é o verdadeiro propósito do ego. Tá? Além disso, cada corrente é forjada por seus desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Esse é o nosso ego, todinho. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa no mais profundo do seu ser. As correntes e ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passa, até que ela perceba que está fazendo o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação
aqueles que a quem tenha prejudicado. Tá? O que o nosso ego faz, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas ela é uma frase que há muito tempo que eu ouço, que a melhor defesa é o ataque. Isso é um erro tão grande, gente, tão grande. Isso é o ego gritando, mas gritando assim em urros. A melhor defesa nunca vai ser o ataque. Nunca. Tá? Com essa visão, ele compreendeu um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Tá? Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar, até que perceba a verdade da existência. Verdade da existência aqui está em letra maiúscula e em negrito. É como se ele gritasse a verdade da existência. Tá? Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Vou repetir. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência, vamos lá, foram somente as formas de consciência, plural, das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações, que criaram uma densa barreira entre a sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Então, vamos lá. Todos os problemas de nossa existência se encontram em nossos próprios pensamentos, nossas próprias crenças, tá? E formas de consciência, como ele coloca aqui, ó, foram somente as formas de consciência. O que é isso? As nossas vidas vindo até hoje. Formas, tá? No plural de consciência, das pessoas. Ou seja, é o que eu sempre digo, eu estou vá, mas eu não sou vá. Seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criam uma densa barreira entre a sua consciência e a consciência criativa do universo. Consciência criativa do universo. O todo. Tá? Essa consciência, ela interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Aqui tem um pouco de ciência, tá? Se a gente... Já falei isso para vocês, mas não custa repetir, eu sempre que for necessário eu vou repetir. Se a gente tivesse um microscópio muito potente mesmo, e a gente colocasse no nosso braço assim, e chegasse às células, moléculas, enzimas, e fosse aprofundando, a gente ia chegar no vazio, que de vazio não tem nada. O que tem é pura energia. O porquê que a bomba atômica fez aquele estrago? Porque é energia, aquilo foi energia dissipada, tanto que Einstein, ele se culpou por ter descoberto essa questão da energia. Indiretamente, sem culpa, ok? Porque foram outras pessoas que usaram isso de uma maneira errônea, usaram o que ele compreendeu de energia primordial como uma bomba atômica. E quem criou isso? O ego humano. Tá? Olha aqui, ó, ele coloca para a gente bem claro, porque esta consciência criativa universal, ela interpenetra em tudo. Tá? Também me foram mostradas as leis da existência, que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes,
Então, também me foram mostradas as leis da existência, isso em letra maiúscula, que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. São os nossos padrões mentais que criam isso. São as nossas crenças, as nossas ações, o egoísmo, a vaidade. Vocês estão percebendo isso? Tudo aquilo que o homem profundamente acredita. Eu vou parar nessa palavra acredita e quero fazer vocês refletirem comigo, tá? Pensa numa conta bancária, você acredita e você debita, certo? Crédito e débito, crédito e débito, crédito e débito, correto? Tá. O que é acreditar? É ter a plena convicção. Você acreditou. Você prendeu essa crença. Você acreditou em você. Faz sentido? Falem para mim aí no chat que depois eu quero conversar com vocês. Tá? Não estou vendo o chat agora, mas depois eu quero conversar com vocês. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Vou ler a frase de novo. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. De novo, ó. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo isso ele teve de iluminação no deserto, tá? Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles. É o dar e receber. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles. Uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida que tenha abençoado aos outros. É o ser para ter, não é o ter para ser. Vocês vão me ver falar essa frase muitas vezes aqui. Então, eu vou ler de novo esse trecho. Ó. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles. Uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado aos outros. Olha aqui, ó. Será vítima da doença que o apavora. Como, Vá? Como que a gente é vítima de uma doença que apavora? Por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Isso aqui tem, só essa frase aqui tem muita coisa para a gente debater, muita, mas vamos lá. Ó. Será vítima da doença que o apavora. Apavora em letra maiúscula e negrito. Por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Vamos lá, pessoal. Digamos, eu vou ilustrar aqui. Digamos que você foi ao médico, né? Foi lá e, eu vou fazer um check-up, vou ver como é que tá a minha saúde, né? Vou vasculhar, né? Aí aparece lá, deixa eu pensar aqui, uma veiazinha entupida, alguma coisinha que mostrou, que aparentou. Por quê? Porque você comeu gordura, porque você não se alimentou bem, né? Não é assim que a gente pensa o tempo todo, né? E aí, o que você vai fazer?
você vai ficar com aquilo na cabeça. Minha veia está entupida. E agora? E agora? Vai parar de bombear sangue para o coração. Vai ficar aquilo, eu vou infartar. Pensa se não tem gente assim. O que você está fazendo nesse momento? Criando um padrão de consciência daquilo que você menos quer experimentar. É exatamente assim. Eu não estou dizendo aqui para que a gente fique vivendo no mundo de Alice, não é isso. Mas é que para que a gente entenda qual é o poder do nosso pensamento. É totalmente diferente isso que eu estou falando para vocês. É um abismo entre as duas coisas aí. Porque olha aqui, ó, será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. A gente cria. Ó, tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo. De novo, tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo. De uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Essas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Se você plantar banana, você vai colher banana. Ninguém planta banana, né? Mas vamos lá, né? Mas você planta o pezinho da banana. Se você plantar um caroço de manga, você vai colher manga. Então, ó, de novo, pensamentos fortemente emocionais. É a história do médico. Você foi lá e achou uma veia entupida. O que você está fazendo? Está criando mais entupimento. Ou será que não é o momento de você conversar com as suas células e dizer exatamente que bom que vocês estão saudáveis e se regenerando o tempo todo? É uma mudança. Tá? Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele no seu devido tempo. Tudo que a gente pensa, cria, você está criando o tempo inteiro. Porque, ó, pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência. É como se você pegasse um pensamento e a água é o sentimento, tá? Então você plantou uma sementinha do pensamento, você vem com a água que é o sentimento e você está regando aquilo o tempo todo. E que fortemente impregnados de emoção vai trazer isso para nós. O que cria? O que cria? Vocês sabem me dizer aqui o que cria? Hã? O que cria? Não é a nossa emoção? Não é o coração? Não é o sentimento? Hã? Vocês concordam comigo? Vão falando aqui no chat. Vamos lá. Vão falando aqui para mim. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele no seu devido tempo. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Você tem o poder de escolha. Você tem o poder de escolha o tempo todo. E olha o que ele fala aqui: não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz. Olha aqui, ó. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa e cria com aquilo que imagina. Olha aqui, tá? Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria tudo aquilo que imagina. Quantas fichinhas caíram aí? Fala para mim.
Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmo devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Olha aqui. Jesus Cristo não disse que somos deuses? Somos deuses, podereis fazer o que fiz e além, mais ainda. Exatamente. Aqueles que anseiam pelo bem-estar para si mesmo devem primeiro concedê-lo aos outros. É dar e receber. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal. Como que é isso, né? Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência universal. Mas vá, como é que eu vou estar harmonizado com uma pessoa que eu tenho um desafeto, seja o desafeto que for? Porque eu não perdoo, porque eu acho que a pessoa é culpada. Você está bloqueando o fluxo. Você está bloqueando a luz do poder criativo entrar em você. Mas eu preciso ir na casa da pessoa, eu preciso ir lá e falar, olha, assim, assim. Não. Você pode fazer, o trabalho é seu. O outro não existe, só existe você. Faz você o trabalho de perdão. Entenda que o que ele supostamente fez, que é aquilo que você achou que é errado, ele fez respondendo alguma coisa que provavelmente você tenha feito para ele num passado distante. Entenda isso. Tá? Olha aqui, ó. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estarão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal. E são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, tá? Cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Quando a gente se harmoniza com tudo, quando a gente entende que tudo tem um propósito, seja uma doença, um desafeto, alguma coisa com o outro, tudo tem um porquê. Tá fazendo sentido para vocês? Falam para mim. Falem para mim. Tá? Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que me possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Isso tudo no deserto, pessoal. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram interiormente o meu ser, intensamente o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e da verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Isso tudo no deserto, ele levitou. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si,
eu era, de fato, quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau de natureza do poder, do Pai Poder Criativo dentro de mim. Vamos lá, ó. Dentro de mim. Vamos lá. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era, de fato, quase uma pessoa divina. Pessoa divina entre aspas, tá, pessoal? Experimentando um alto grau da natureza do Pai Poder Criativo dentro de mim. E sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com toda a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade, somente eu conheço e tenho visto o Pai. Ele falou isso. Tá? Quem tem conhecimento das escrituras aí vai lembrar disso. Tá? Lembrou? Sim. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-las do seu medo, de um mítico Deus vingativo. Isso foi colocado para a gente o tempo todo, né? Um Deus que vinga. Você tem que temer a Deus. Tema a ira de Deus. Pelo amor de Deus. Parece pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades de que qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem um passo necessário para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Quem são os impulsos gêmeos? Atração e reação. Ego. Tá? Isso devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole, coisa que a gente não tem até hoje. Vamos ler de novo, ó. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao nosso alcance, bastando apenas darem um passo necessário para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos. Impulso gêmeo, ego, sabe? Retenção, atração e retenção, né? A melhor defesa é o ataque. Tá vendo? Isso devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e controle. Pessoal, isso é gradativo. Conforme a gente compreende tudo o que nós somos, a verdadeira realidade do ser que ele coloca, e a gente começa a controlar o nosso ego, as coisas começam, a luz começa a penetrar. Lembra que ele colocou? Que o poder criativo em si, ele penetra em tudo. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Aqui, ó. Ele desceu os níveis de vibração para trazer essas cartas para a gente. Tá? Olha, ó. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período que estive no deserto. Ajudará imensamente a sua própria compreensão se
você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Ó, o que é o estado de consciência do momento que ele esteve no deserto? É um estado de amor puro, por tudo. Por tudo. Gratidão. Quem não viu as lives anteriores, depois que ele saiu do batismo com João, ele entrou totalmente atordoado no deserto. E o que é nos vendido aqui no deserto, ele foi tentado, e ele está mostrando tudo aqui que é o contrário. De tentação não teve nada, ele teve foi iluminação. Tantas coisas ficaram claras para você, como os meus trabalhos de cura e o meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Olha aqui o que ele coloca, ó. Se você ler o Evangelho de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Quem conhece os Evangelhos de Mateus e Marcos? Fala aqui pra gente. Tá? Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo uma clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Então, vamos lá. Voltando às horas finais da minha iluminação, tá? Ele estava já saindo do deserto. Lá estava eu no deserto, possuindo uma clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar a ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem tanto me sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar esse lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos com quem eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece, cada necessidade é satisfeita. Estava dentro deles. Vamos lá, olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Deixa eu só... Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que encontrasse a boa nova em letra maiúscula. O reino dos céus, aquele lugar de onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita. Esse lugar estava dentro de nós, ele está dentro de nós. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Quantas vezes vocês viram essas frases? Esse lugar sagrado é a nossa consciência, é a limpeza do nosso padrão mental, é entender o que nós estamos fazendo aqui, que isso aqui é uma transição, é uma passagem, e que você está aqui para aprender exatamente o que está aqui. Vocês estão tão quietinhos, está todo mundo entendendo, estou tranquila aqui. Quantas pessoas tem aí? Vamos ver. 12, mais 12 apóstolos, né? Vamos lá. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humano.
Minhas reações, às 6 semanas de experiência, começaram a mudar. Ele passou 6 semanas no deserto. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim, entre aspas, mesmo e dos meus desejos, tomou conta do meu pensamento. Olha aqui, ó. Meu habitual conhecimento a respeito de mim, ou seja, ele se reconheceu como ego. E dos meus desejos, tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus, em letra minúscula, em aspas, ele coloca aqui, vingativo dos judeus ortodoxos, tradicionais, eram justificadas. Ou seja, aquilo que ele questionava, né? A rebeldia sobre as leis de um Deus punitivo, né? Ele fala aqui, ó, eu estava finalmente certo. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa? De novo, ó. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser altamente criativa? Que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Olha isso, pessoal. Aqui ele está falando de cocriar. Lei da atração. Ó, eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa? Que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Um pensamento ou desejo fortemente mantido. E isso acontece na nossa vida o tempo todo, só que exatamente com aquilo que nós não queremos. É ou não é? Lembra da história da veia entupida? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, tá? Porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. O maná dos céus, vocês lembram disso? Sim. E eu não li, Lu, tá vindo o download assim, ó, blum, 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 blum. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Ele poderia retornar agora e libertar o seu povo do rígido controle de seus mestres. Ele poderia agora, ou seja, ele estava naquele momento para libertar a gente desses mestres controladores e continua até hoje. Aí, ó, prestem atenção nisso. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedra em pão e satisfazer minhas necessidades de comida, pois me lembrava de que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio da minha mente. E, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Olha o ego. Isso nós somos, é uma verdade. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão
e satisfazer minhas necessidades de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da minha mente. E, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria a pedra em pão. Mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Ele sabia que se ele pronunciasse a palavra pedra, pão, ele transformaria aquilo. Ele fazia esses milagres. E ele vai contar para a gente um pouco mais abaixo. Tá? Em outra carta. Porém, pessoal, olha aqui, ó. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era a proteção, nutrição, satisfação das necessidades. E assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. O que a gente pede? Como a gente pede? Ou a gente age com o nosso ego o tempo todo? Compreendi que se o pequeno eu, o meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai, consciência criativa. E tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceber-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse mais correta para mim. Olha isso. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era a realidade e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos da saída do deserto. Ele pediu por alívio da fome, por ansiar para ir até Nazaré. E foi-lhe dado. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Prestem atenção. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo uma excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu pensamento, ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto, que havia perdido a noção do tempo. Expliquei. Desculpa, pessoal. Desculpa, vamos lá. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo
e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para ensinar-lhe tudo aquilo que aprendi. Ele conversando com esse senhor que lhe deu pão e carne. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isso levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne. E como compaixão, tinha me avisado que a minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança de pensamento humano produz mudança de ânimo. Vocês estão percebendo isso? Fiquei desanimado com o aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu-me interminável. Uma mudança, pessoal, de padrão mental. Como uma mudança do pensamento humano produz uma mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que o tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que, em qualquer situação, poderia elevar meu pensamento até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Olha como nós somos. Então, rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Olha aqui. Quantas vezes a gente faz isso? Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minhas próprias formas de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo. Enquanto escalava o terreno acidentado, também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco tempo depois,
Ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria meu trabalho. De novo, eu vou ler para vocês, ó. Vamos lá. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso, pois pensei, com meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Olha o ego dele aqui, pessoal. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar meus conhecimentos e com eles e também aliviar aos poucos as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha, dominando a região em minha volta. Ele pisou e levitou o pico mais alto de uma montanha. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como era simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Aliás, como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e todo o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Lembra do passado que ele falou dele? Tá? Vamos lá. Lembrem-se que a gente tem que tirar toda e qualquer crença religiosa do que foi nos colocado como um Cristo, divindade. Ele era um ser humano igual a nós. Isso é importante que a gente permaneça na cabeça, tá? Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou minha mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo o que eu empreendesse. Ele fala aqui, ó, eu não havia compreendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade, retornando ao Pai para ter ajuda em tudo aquilo que eu empreendesse. Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, tá? Processo de individualização, nosso ego. Puxa e empurra, o dar e receber, o comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia
na vida das pessoas, não era essa a mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Então, nosso ego é necessário. Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Todo qualquer suposto mal, ele tem o propósito de elevar o nosso padrão vibracional. Tá? Era correto eu trazer informações privilegiadas às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Então, vejam só, né? Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, ele estava pensando com o ego. E era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai, consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai. Ele tem que conquistar o ego, dominar o ego. Como era sincera a minha intenção. E assim eu seguia meu caminho pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que reagiam na minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, solução para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que, enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim. E cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tantas necessidades de cura e conforto. Lembra das leis que regem, que uma delas é que o poder criativo, ele trabalha através de nós? Vocês lembram disso? Mas para que isso aconteça, a gente tem que liberar. Em todos os momentos, eu devia superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem-estar maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, até que então ditava o meu comportamento. Faça de mim um instrumento da sua paz. Está fazendo sentido para vocês? Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poder entender o princípio da consciência ou a atividade do Pai criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos. De novo, ó. Mas, como resultado disso, até mesmo meus discípulos não puderam libertar-se do suficiente da doutrina judaica para poder entender o princípio da consciência ou a atividade do Pai poder criativo na criação.
Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Pessoal, vou parar por aqui, porque como ele fala mesmo, lentamente, eu estou na página 21, eu avancei 4 páginas, tá? Estava na 17, estou na página 21. Marilu, anota pra gente aí, que agora eu vou falar com o pessoal no chat. Tá? Então, vejam só, por isso essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Então, pessoal, eu vou falar com vocês aqui no chat, tá? Já já, vamos ver quem entrou depois do que eu falei para vocês, o boa tarde, tá? Mas vamos lá. Quanto de ensinamento a gente tira disso? Só que essas cartas, não vou mentir para vocês, essa deve ser a 90ª vez que eu leio, tá? Cada vez que eu as leio, eu tenho downloads diferentes. Então, vocês que estão pegando esses vídeos a primeira vez, quem quiser a playlist, entra no meu canal, o Números que Falam, e vê lá a playlist. Desculpa, o telefone tocou aqui, vamos lá. Vai no meu canal e veja a playlist das Cartas de Cristo. Assista, tá? Assista. Nós estamos no 6º vídeo. Tenta abrir a sua mente para que você entenda essas cartas de uma maneira sem um cunho religioso, sem uma... É como ele fala, né? Vinde a mim as crianças puras de coração. Vamos vir até ele puros de coração e pedir, tá? Porque nós temos esse fluxo do Pai Poder Criativo dentro de nós, como ele fala. Tá aqui dentro. A verdadeira igreja é o seu corpo. É você. Tá tudo aqui. Depois que eu comecei a ter clareza com essas cartas, eu comecei como se eu estivesse relembrando tudo isso. E as coisas começaram a acontecer na minha vida de uma maneira mágica. Sabe, há pouco tempo atrás, né, Marilu, a gente assistindo 2 pessoas iluminadas num canal do YouTube, a gente até comentou, né, poderíamos fazer um trabalho desse, você lembra? Lembro, estávamos na chácara. Estávamos na chácara, lembra? Poderíamos fazer um trabalho bacana, com muito conhecimento, passar para as pessoas. Exatamente, e olha aqui onde nós estamos. E são 2 pessoas também altamente espiritualizadas. Exatamente. Então, que estão aí na internet e falam muito bem. Exatamente. E nós nos espelhamos a isso. E naquele momento eu tenho absoluta certeza que nós pedimos. Por quê? Porque a gente tem muito conteúdo, tanto eu quanto a Marilu. A Marilu tem um conteúdo fantástico na voz dela, que ajuda muita gente através da narrativa de psicografias. Eu, através dos meus estudos, e nós nos propusemos, nós pedimos para o poder Pai Criativo nos dar o caminho. E o caminho está aqui. O propósito que eu estou tendo em fazer essas cartas para vocês é um propósito de trazer iluminação. Sabe, eu tive eu tenho muita ligação com água, né? E uma vez no banho, eu estava pedindo, eu preciso saber onde eu consigo ser mais útil. E me disseram, Cartas de Cristo. Vai, faz. É por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Então, pessoal, compartilha isso. Comenta. Manda para, sabe, para quem você gosta, para quem você não gosta, mais ainda. Né? Porque essa pessoa vai falar, quero ver que esse louco está me mandando isso. Por quê?
Porque assim você vai conseguir atingir corações. Indiretamente você está pedindo perdão e sendo perdoado. Tá? Vamos ver o que vocês me trouxeram aqui. Não esqueça de deixar o like, exatamente. Márcia, minha linda, boa tarde, meu amor. Celina, você está aqui. Oi, Vá. Mandei agora a mensagem em seu zap. Não sabia que estava dodói. Que maravilhoso sua superação, Vá. E Marilu, amo vocês. Graças a Deus, meu bem. Sabe, Celina, tem muita gente com essa questão da dengue que fica muito mais que 15 dias. E eu tô aqui. Hoje eu tô, sabe, mais forte que nunca para poder trazer, para poder fazer, para poder ajudar, para poder estar aqui com vocês, tá? Foi uma fase difícil, foram 15 dias aí de superação, mas estou aqui, firme e forte. Não pronta para outra, porque isso não me pertence mais. Tá? Vamos lá. O Enia, boa tarde, minha flor, tudo bem? Vamos lá. Marilu, de novo, né? Ausente, presente, mas quebrando pedras para a presença permanecer. Que bom, Celina. Maria Marli de Freitas, ô minha linda Marli, você está aqui, que bom. Boa tarde, minha amada linda. Boa tarde, Vá. Carla Pereira, quem mais? Energia é força criativa. Onde colocamos a energia será materializado. Pensar, sentir, materializa. Pura energia. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Energia é força criativa. Onde colocamos energia será manifestado. Pensar, sentir, materializa. Nós somos pura energia. Tá aqui. Olha o que a Marli trouxe para nós. Marli faz parte, ela e a Valentina fazem parte do grupo fechado do estudo dessas cartas. Tá? E eu vou abrir nova turma logo, logo e vou avisar vocês aqui. Quem quiser entrar será sempre muito bem-vindo, tá? Irene Sherma, boa tarde, minha flor. Rosemarie, você está aqui, minha linda. Boa tarde, saúde a todos, assim seja. Marcele Figueiredo, maravilha, depois você assiste do início, tá? Entender isso tudo nessas aulas se tornam fáceis no momento. Porém, compreender e escutar as nossas vidas damos de frente com as barreiras impostas pela Matrix, onde faz a gente esquecer disso tudo. Então, vamos lá. Vamos pegar isso aqui da Celina, tá? Celina, você lembra que ele fala que quando ele quis transformar a pedra em pão, né? Ele estava completamente convicto do poder que ele tem. E ele percebeu que ele começou a usar o ego. Uma das coisas que eu quero falar para você é esse. A gente tem que entregar no sentido de saber que o Pai, vida, consciência, ele nutre, ele supre saúde, supre as necessidades financeiras, supre tudo. Se a gente não agir por nosso ego. Assiste essa live de novo. Assiste quantas vezes for possível, mas assista. Porque o download que eu faço pode ser diferente do download de vocês. Essas lives são instrutivas. Tá? Lembra que ele também lembrou que quando ele estava voltando ao ego dele, ele começou a ter dificuldade de caminhar. Enquanto ele estava no poder criativo, enquanto ele estava na emanação, na fluidez de tudo aquilo, ele estava avançando rapidamente. E quando ele começou a baixar a frequência dele no eu, no ego, ele começou a entender isso que é o quê? A matrix que você coloca. Esse é um trabalho de exercício, minha flor. Ali, ó, olha o que a Soyanara falou, ó, eu não tinha nem lido. Celina Bonfim, tudo é prática. Decrete isso e comece a praticar. Eu te garanto que funciona. Eu poderia passar horas dando os meus relatos positivos, mas somente a prática e a perseverança conseguimos. Ponto. Tá aí, tá? E você, não é, Soyanara, que bom você conseguiu. Você também pode, ô Celina, você também pode. Caiu. Ela tá lá.
Ainda estou na busca, pois tenho muito que praticar, mas já consegui entender e praticar várias coisas que realmente continuam a me surpreender. Foco sempre. Bingo, é isso. Deus é Pai, nunca nega o que nós pedimos. Exatamente. Como tudo na vida tem seu peso, medida, bem como a espiritualidade. Uns mais desenvolvidos e outros que outros. Talvez me falte atingir vários degraus. Não. Dessa escada para chegar ao ponto. Mas não desisto da busca. Celina, veja a playlist desses vídeos. Acompanha o vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acompanha. Com a mente aberta, tá? Fazer a vontade do Pai, exatamente. Enquanto estamos presos aos dogmas, vivemos ilusões. Isso, Irene, isso. É só uma observação, viu? Quando ele resolveu falar por parábolas, ficou difícil até mesmo para os seus discípulos entenderem. Talvez, se tivesse falado de uma maneira universal, hoje seria melhor. Meu amor, a parábola que ele usava era o que ele tinha de natureza ao redor dele. Hoje, talvez, está mais difícil de entendermos do que os discípulos dele naquela ocasião. Por quê? Porque ele estava usando o que ele tinha de material para poder dar de exemplo. Lembra do caso das ovelhas e da... meu Deus do céu. Ovelhas e cabras. Eu não sei se já passou, eu acho que não, mas vamos lá. Eu acho que não ainda também. Ovelha e cabra. Ovelha a ovelha ela é mais mansa e a cabra é mais, né, altivez, aquela coisa louca, aquela coisa, né, mais alegre, mais pá. Então, ele usa o exemplo das ovelhas e das cabras, que vai falar um pouco mais depois. Só que ele mostra claramente que ele não abandona as cabras. Ele faz tudo sempre. O Pai, poder criativo, ele traz os dois sempre. Então, sejamos nós ovelhas ou cabras, a gente vai chegar lá. Tá? Isso é uma parábola. E ele usava o que ele tinha. Então, eu te digo com toda certeza que naquela ocasião era mais fácil de entender do que o que nos rodeia hoje. Tá? Há 4 meses atrás, peguei a hemorrágica. Lembro, sim. Ficou até internada. Exatamente. Celina, é trash, né, minha flor? É bem denso isso. Eu não cheguei à hemorragia, mas eu tive 69 de plaquetas. Estava na linha ali, né, de chegar a isso. Mas olha aí, ó. Em 3 dias eu dei uma... Sabe? Por quê? Porque numa alucinação de febre, eu mesma falava para mim, vamos, reage. Entendeu? E nessa alucinação foi quando eu percebi o poder que nós temos dentro de nós. Tá? Quem mais está aqui? Vamos ver aqui. Ó. Eu estou ficando sem voz, pessoal. Vocês são pessoas abençoadas. Somos não, minha Irene linda. Todos nós somos. Você, eu, Marilu e todos que estão aqui nessa live vendo agora, futuramente, tá? Todos nós somos abençoados. O que a gente tem que fazer é reconhecer essa bênção dentro de nós, tá? Gratidão, querida, agradeço, abençoando por tudo. Valentina, minha linda, saudades de vocês. Segunda-feira, aula, tá? Segunda-feira, 19h30, aula, Valentina e Marli, ok? Assisti todos os vídeos, só não comentei. Que bom, minha flor, que bom. Assiste de novo. Assiste de novo 10 mil vezes, tá? Se eu questiono é porque tenho dúvidas que preciso entender melhor. Me chama no WhatsApp, me manda suas dúvidas no WhatsApp, minha lindeza. Eu vou respondendo à medida que eu conseguir, tá bem? Quantas plaquetas da Celina foram? Foram 35, Jesus do céu. Depois, abaixo de 40 já é hemorrágica. Nossa. Boa tarde, meninas, paz e luz, Rosana Campi, boa tarde, deixe seu like, pessoal, é isso aí, deixa o like, manda esse vídeo para quem você puder, porque nós estamos precisando, a espiritualidade está precisando de pessoas
que abram o seu coração para o bem maior de si mesmo, tá? E o propósito dessas cartas é justamente este, ok? Então, vou ficando por aqui, porque tá aqui já secando a goela, eu já tomei meio litro d'água, porque a dengue tem que tomar muita água. Hoje já é 2,5 litros que estou tomando, tá? Mas estou aqui com vocês. Vamos lá. Segunda-feira, aula. Terça-feira, aula. Quinta-feira, no canal Espiritualismo. Sexta-feira, eu e Marilu. Sábado que vem aqui com vocês de novo. E sábado à noite no canal Espiritualismo também. Agenda cheia, trabalho, fazer o pessoal ter iluminação, trazer isso para todos, tá bem? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Vou descansar um pouco minha voz, minha linda beleza, para poder estar aqui com vocês sempre, tá bom? Beijo, pessoal. Amamos vocês, tá?